Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 24:49. Jesus disse: eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1, do versículo 3 ao versículo 8, está escrito que certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, está escrito: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda aquela casa na qual estavam assentados, e eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Diga amém. Diga assim: Senhor Deus, fala comigo pela tua palavra. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo, antes de morrer, ele reuniu os seus discípulos, e ele conversava com seus discípulos sobre o final do seu ministério. E uma das coisas que ele falou para os seus discípulos é que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para os seus discípulos. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo guiará vocês em toda a verdade. O Espírito Santo fará vocês lembrarem de todas as coisas que eu tenho falado para vocês. O Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas. E aí, ele foi para a cruz, e Jesus morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele ficou 40 dias andando na Palestina, entre os discípulos, entre as pessoas. E um dia Jesus entra num lugar aonde os discípulos estavam meio que acovardados, intimidados, eles estavam trêmulos, com medo, porque eles disseram: o nosso rei morreu, aquele que era o nosso mestre, aquele que era o rei dos judeus, que iria sentar no trono de Israel, iria destruir todos os nossos inimigos romanos, todos os políticos que estavam contra nós, ele iria destruir tudo, mas ele morreu. Então nós vamos voltar às nossas atividades normais, vamos voltar para a nossa casa, para a nossa família, vamos voltar para as coisas que fazemos. Mas eles estavam reunidos ali numa casa, e Jesus chegou, e quando Jesus chegou, Jesus disse para eles: paz seja com vocês. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e disse para eles: recebei o Espírito Santo. E naquele momento eles foram selados, eles foram marcados por uma presença que Jesus havia falado com eles anteriormente. E aí Jesus aproveitou e disse para eles: olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, que vocês fiquem lá na cidade de Jerusalém, num lugar chamado cenáculo, até que vocês sejam completamente revestidos do poder do alto, porque essa é a promessa do meu Pai, é a promessa que o Pai fez para vocês lá em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, então vocês fiquem lá até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E a Bíblia diz
que Jesus, antes dele começar o seu ministério, ele foi completamente cheio do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele teve uma vida inteira dirigida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 1, 14, 15 e 18 o seguinte: Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. E o versículo 18 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar. Então Jesus tinha uma vida inteira, cheia do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas 1,35 que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 diz que quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E então veio do céu uma voz dizendo: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Jesus também foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Lucas 4:1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus também viveu pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículo 38, está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então ele viveu pelo Espírito Santo. E Jesus também ressuscitou pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8:11, e se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Mas Jesus também enviou o Espírito Santo para encher você com o mesmo poder. Foi por isso que ele disse aos seus discípulos em Lucas 24:49: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do alto, do poder de Deus. A promessa do Pai, que foi descrita lá em Joel, foi cumprida no dia de Pentecostes. E é por isso que Atos 2, de 1 a 4, diz o texto bíblico que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, num só lugar, e aí de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitavam. Então, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, os discípulos foram revestidos do poder do alto para testemunhar das grandezas que Deus iria fazer no meio do seu povo, e já estava fazendo no meio do seu povo. Mas antes do dia de Pentecostes, os discípulos estavam ali no cenáculo, cheios de medos, intimidados, estavam calados, assombrados, estavam ali escandalizados, porque Jesus tinha morrido na cruz. Mas agora, depois da descida do Espírito Santo, no Pentecostes, eles foram para as ruas, eles foram para as praças, eles foram para as casas, eles foram para os auditórios, eles foram para
os lugares maiores, eles foram para os centros de convenções, eles foram proclamar com ousadia e determinação a palavra de Deus para as pessoas. Eles estavam cheios do poder de Deus, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo, eles estavam cheios do poder da cruz. Agora eles podiam anunciar. Então o Pentecostes mudou o destino da vida daqueles homens. A partir do Espírito Santo, eles revolucionaram o mundo daquela época. Mas note bem, não eram agora apenas os 12 apóstolos ou os 11 apóstolos e Matias escolhido, não. Agora eram 120 pessoas. Era uma igreja que estava cheia do Espírito Santo e que estava indo em direção aos pecadores e pregando para eles uma mensagem que pudesse transformar completamente as suas vidas, as suas histórias. Interessante você entender o seguinte, que eu e você, que estamos aqui hoje no dia de Pentecostes, o que nós mais precisamos é do poder de Deus sobre a nossa vida. O que nós mais precisamos é do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. O que nós mais precisamos é do batismo do Espírito Santo na nossa vida, é do mergulho, de a gente estar mergulhado no Espírito Santo, porque batismo significa você está imerso, você está completo, você está completamente dentro de algo. Então eu quero dizer para você nesta noite que o Espírito Santo quer ser mais do que um residente na sua vida, ele quer ser um presidente na sua vida, ele quer estar dentro de você, conduzindo toda a sua vida. Jesus é quem batiza você com o Espírito Santo. Diga amém, irmãos. É Jesus que batiza você com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o poder de Deus que está à minha disposição e à sua disposição. É o poder de Deus que faz com que a gente sinta que algo foi derramado sobre nós, e a gente sente essa presença maravilhosa, e tem gente que se arrepia, e tem gente que se esquenta, e tem gente que quer pular, que quer dançar, que quer levantar as mãos, tem gente que quer fazer algo, porque sabe que o Espírito Santo está movendo o seu coração. É o enchimento do Espírito Santo que a gente precisa. É da plenitude do Espírito Santo que você tem que experimentar hoje. Jesus disse: você vai receber o poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre você, vem um poder sobre a sua vida. Então quando é Pentecoste na vida de alguém, vem um poder sobre essa pessoa. Entenda isso. Quando você entende que você recebe o poder do Espírito Santo, você começa a viver num patamar mais alto no reino de Deus. Você começa a experimentar as bênçãos de Deus diariamente. Você começa a entender que você tem dom, você tem talentos, você tem habilidades, você tem tanta coisa dentro de você que de repente está enterrada, mas Deus está querendo ativar isso outra vez. Deus está querendo botar isso para fora. Deus está querendo que você comece a colocar em prática tudo que Ele colocou dentro de você, só para você abençoar outras pessoas. A gente vai ter um culto aqui no mês de junho, que vai ser o culto sobre os dons do Espírito Santo, e você vai ver quantos dons que Deus colocou na sua vida, e que você tem enterrado, e que você precisa tirar, botar para fora agora, e dizer: Deus, pode me usar para a tua glória, eu não vou me esconder mais. Tem um poder de Deus derramado dentro da sua vida. Tem algo de Deus em você. Você tem que entender isso. A pessoa não tem o poder do Espírito Santo à toa. Você tem o poder do Espírito Santo para abençoar outras pessoas, para ser alguém útil para alguém, para outros. Você tem o poder do Espírito Santo na sua vida para que outras pessoas sejam tocadas e alcançadas. Você vai entender que quando você está ativada no Pentecostes de Deus na sua vida, você é uma pessoa que faz a diferença para os outros. Você é importante para os outros. A pessoa que não tem o poder do Espírito Santo é alguém vazio. Você olha para a pessoa, você vê que ela é oca. Você vê pelas conversas, pelos pensamentos das pessoas,
pelas palavras, pelas roupas que elas vestem. Você vê que é uma pessoa vazia, uma pessoa fria, uma pessoa indiferente, é uma pessoa gélida, uma pessoa que não tem o poder do Espírito Santo ativado na sua vida, é uma pessoa fraca, é uma pessoa distante, é uma pessoa desviada, é uma pessoa que não tem testemunho para compartilhar, uma pessoa que não tem o poder do Espírito Santo ativado na sua vida, é alguém crítica, é uma pessoa que só sabe criticar, que só sabe ofender, maltratar, que tem palavras ruins para compartilhar, é uma pessoa que é meio que casmurra, está sempre de mal com a vida, está sempre com problemas. Uma pessoa sem o Espírito Santo é confusa, não sabe nada, não procura nada, porque o Espírito Santo é quem esclarece tudo, é o Espírito Santo que dá o entendimento, que traz luz, que traz compreensão, é o Espírito Santo que ensina para nós toda a verdade. Abra seu entendimento, Deus te deu o Espírito Santo para você dar frutos bons. E os frutos que o Espírito Santo produz na sua vida é bondade, é amor, é alegria, é paz, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. O que o Espírito Santo produz na sua vida é fidelidade. Então tudo que é de Deus é produzido dentro de você, porque o Espírito Santo, ele é de Deus, por isso que ele é santo. Então tudo que entrou em você tem que ser santo, tem que ser bom, tem que ser agradável, tem que ser para abençoar. Tem que ser para abençoar. Então, quando uma pessoa não tem o Espírito Santo de Deus ativo na sua vida, você fala para ela sobre a igreja, ela não tá nem aí, ela não se interessa. Pelo contrário, ela critica, ela fala mal. Quando você fala para ela assim, olha, tem uma célula, é um pequeno grupo, para você ir lá, para você compartilhar, para você receber, para você ser cuidado, a pessoa menospreza. Quando você fala para ela assim, olha, lá na igreja tem ministérios para ajudar, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, tem ministério para crianças, tem ministério para juniores, tem ministério para adolescentes, tem ministério para jovens, tem ministério para casais, tem ministério para solteiros, viúvos, divorciados, tem ministério de intercessão, tem ministério de 60 mais, de terceira idade, tem ministério para todas as pessoas serem alcançadas e abençoadas. Aí eles não se interessam, não querem saber, sabe por quê? Na verdade o que falta é o poder do Espírito Santo ativado na vida. É o poder do Espírito Santo que está faltando para essas pessoas, sabe, gente? Mas com o poder do Espírito Santo na vida, você chega aqui e você quer adorar a Deus. Com o poder do Espírito Santo na sua vida tem adoração. Com o poder do Espírito Santo na sua vida tem exaltação. Você chega aqui, você quer exaltar a Deus. Com o poder do Espírito Santo na sua vida tem edificação neste lugar aqui para você. Você chega aqui e você sente a presença de Deus. Você diz assim, esse aqui é o lugar que eu preciso estar, porque aqui Deus tem para mim palavras de encorajamento, neste lugar aqui Deus tem para mim palavras de conhecimento, neste lugar aqui Deus tem para mim palavras proféticas, palavras que realmente acontecem na minha vida. Parece que Deus está falando só comigo, parece que eu estou sozinho nesse ambiente, e Deus veio diretamente falar ao meu coração. Então você vem um ministro aqui no altar e faz uma oração e te abençoa. Vem os meninos aqui, a nossa banda, e canta uma canção e Deus te abençoa. Vem alguém aqui e dá uma palavra de dízimos e ofertas, alcança o seu coração e você é abençoado, e você é abençoada. Vem alguém aqui e traz uma ministração do céu para o seu coração, alguém que é a boca de Deus para a tua vida, e você sai daqui edificado, porque a profecia se cumpre na tua vida. A profecia se cumpre na tua vida. Então este aqui é um lugar onde você pode receber muita palavra de sabedoria. Aqui você pode receber muita palavra de Deus. Aqui você pode receber muita coisa de Deus que pode transformar a sua vida para sempre. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o lugar de Deus para você. O que está faltando para as pessoas?
Infelizmente, as pessoas que nós conhecemos, elas têm muitas coisas boas, mas o que está faltando para elas não é a beleza, não são as coisas boas. O que está faltando para ela não é indumentária, não é vestimenta. O que está faltando para muitas pessoas é o poder do Espírito Santo. Mas a boa notícia que Jesus deu para os seus discípulos foi que ele disse assim: vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga amém, irmãos. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Diga amém, irmãos. Então vem, sabe, com o Espírito Santo vem o poder de Deus para a sua vida, para você testemunhar, para você falar das grandezas de Deus. Jesus disse: vocês receberão o poder. Ele falou para os seus discípulos: eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra poder é dunamis, significa dinamite. Dinamite você usa para explodir uma rocha, pedras duras. Então o Espírito Santo é como a dinamite de Deus. Ele vem e explode qualquer rocha, qualquer pedra, qualquer coração enrijecido, empedrecido, difícil. O Espírito Santo entra e quebra esses corações e Deus ativa essas pessoas para o seu reino. E Jesus falou em Lucas 24:48, vocês são testemunhas destas coisas, porque uma testemunha fala daquilo que viu, uma testemunha fala daquilo que ouviu. Então sem o poder do Espírito Santo não há testemunho, e testemunho é algo que serve como evidência, é algo que serve como prova. Então se você sabe que Deus fez na sua vida, você já entendeu que Deus pode fazer na vida de outra pessoa também. Se Deus fez na vida daquelas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, esperando o derramamento do Espírito Santo, Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família também. Se Deus fez, Ele faz. Quem está entendendo? Ele faz. Ele faz. Então se você tiver o poder do Espírito Santo fluindo na sua vida, você vai falar para as pessoas o que Deus fez. Você vai falar: gente, está escrito, Deus fez isso. E você vai poder falar para as pessoas o que Jesus está fazendo na sua vida agora, o que Jesus está fazendo com você todos os dias. E você também vai poder falar para os seus amigos o que Jesus pode fazer na vida deles. Você vai poder falar para os seus clientes, você vai poder falar para os seus parentes, você vai poder falar para os seus colegas na escola, para os seus vizinhos lá do condomínio onde você mora. Você vai poder falar para o seu patrão, para a sua secretária, o que Jesus pode fazer na vida dele. Então você vai chegar em casa e vai falar para o seu marido o que Jesus pode fazer na vida dele. Você pode chegar em casa e falar para os seus filhos o que Jesus pode fazer na vida deles, porque o Espírito Santo que está em você pode estar na vida deles, eles também podem receber o que você recebeu, porque o que nós recebemos de graça também nós repartimos, de graça também nós damos. Quem está entendendo, diga amém. Você transfere para as pessoas aquilo que Deus te deu. Então você vai falando para as pessoas. Então é um funcionário seu, uma funcionária, é um namorado, a namorada. Todas as pessoas precisam saber que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida e há um poder de Deus dirigindo você todos os dias. Você precisa entender isso completamente. Quem está compreendendo? Qual é o resultado do Pentecoste na sua vida? Qual é o resultado do Pentecoste na sua vida? Primeiro, quebrantamento. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os corações das pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes se quebrantou. Em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, está escrito assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão
o dom do Espírito Santo. Primeira coisa que o Pentecoste faz na vida de alguém é quebrantamento. Sabe o que Deus está esperando de mim e de você nessa noite? É um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração de alguém que reconhece que é pecador e que precisa do perdão de Deus. Que Deus está esperando de você, que você reconheça que você é carente de Deus, que você tem necessidade de Deus na sua vida. Segundo princípio, o resultado do Pentecoste na sua vida é transformação, é conversão. O texto bíblico diz em Isaías 44:3: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Em Atos 2:39-41 diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sabe por que aconteceu isso, gente? Porque eles estavam lá reunidos no dia de Pentecostes, e aí de repente veio um som, e depois veio um vento, e veio algo queimando eles por dentro. E aí, aquelas pessoas que eram os religiosos, porque 17 nações estavam presentes no dia de Pentecostes, eram pessoas de todos os lados, de todos os lugares, era uma festa, era a festa do Pentecostes, e o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e começou a bater nas pessoas, e as pessoas começaram a ficar indo para lá, e indo para cá, e elas pareciam que estavam embriagadas, elas pareciam que estavam bêbadas. Aí os críticos, as pessoas que estavam ali, os religiosos, as pessoas problemáticas, elas perguntaram assim: mas esses aí não são galileus? Esses aí não são os judeus? Como é que eles estão assim? Parece que eles estão bêbados, parece que eles estão embriagados. Aí o apóstolo Pedro assumiu a palavra, e ele disse: gente, vocês não estão entendendo, esse pessoal aí não estão bêbados, eles estão aqui nessa posição, desse jeito, porque foi escrito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, Deus enviaria do seu Espírito sobre todas as pessoas, e eles seriam cheios completamente. E o que está acontecendo aqui hoje, é que se cumpriu essa profecia, na vida dessas 120 pessoas. O que está acontecendo aqui hoje, é porque Deus já prometeu isso há muitos anos atrás, e está sendo evidente para vocês agora. Mas vocês precisam saber de uma coisa: sabe aquele Jesus, aquele que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo de todas as pessoas, e vocês são responsáveis, vocês o levaram na cruz, vocês o mataram. E aí aquelas pessoas que estavam ali perguntaram: mas o que nós podemos fazer então, meus queridos? O que nós faremos então? E Pedro disse: vocês precisam hoje se arrependerem dos seus pecados, vocês precisam parar de fazer o que vocês estavam fazendo, vocês precisam parar de viver aquele estilo de vida errada que vocês estavam vivendo, vocês precisam mudar de vida. E eles disseram assim, ele falou: olha, se vocês se arrependerem, os seus pecados serão apagados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, vocês serão salvos, a vida de vocês vai ser completamente mudada. Então eu quero que vocês saiam dessa geração perversa, desse mundo corrompido, dessas pessoas corruptas. Eu quero que vocês saiam disso e venham para Deus. E a Bíblia diz que naquele dia as pessoas foram se aproximando, foram chegando à frente, e quase 3.000 pessoas foram batizadas naquela manhã, para a glória de Deus. Você podia aplaudir ao Senhor por isso? Sabe por quê? Porque houve transformação e conversão. Talvez o que precisa acontecer na sua vida hoje é isso. Mas em terceiro lugar, o resultado do Pentecoste na sua vida
ele traz autoridade. Você passa a viver a vida cristã com autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual. A Bíblia diz em Atos 3, de 1 a 8, que um dia Pedro estava lá, Pedro e João, indo para a oração, 9 horas da manhã, e tinha uma pessoa lá, pedindo esmolas à porta do templo. E aí Pedro e João, olham para aquele homem, e aquele homem estende as mãos, talvez pedindo algo para comer. Naquele tempo não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio emergencial, não tinha essas coisas. E ele pedia então uma moeda, ele pedia um dinheiro, talvez para levar o almoço para casa, talvez para levar uma comida para a criança. E aí Pedro e João disse para ele: olhe para nós. E quando ele olhou para eles, ele disse: nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que de um salto, aquele moço levantou e começou a andar, e entrou com eles no templo, e começou a louvar a Deus, a exaltar a Deus. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, quando o Pentecostes acontece, sinais, prodígios e maravilhas são realidades no meio, porque Deus dá a autoridade espiritual para as pessoas que são cheias do Espírito Santo. E eu quero dizer para você nesta noite, que você vai orar por alguém, e essa pessoa vai ser curada. Você vai orar por alguém, e essa pessoa vai abandonar um vício. Você vai orar por alguém, e essa pessoa vai entregar a vida para Jesus. Você vai orar por alguém, e a dor na coluna vai embora. Você vai orar por alguém, e um problema aqui no interior das pessoas vai desaparecer, porque há autoridade espiritual sobre a sua vida. Entenda isso, Deus te chamou para você viver uma vida espiritual, e não tem como viver uma vida espiritual sem o poder de Deus, para fazer as coisas de Deus acontecerem. Entendam isso, Deus quer usar a sua vida. Autoridade espiritual. Jesus disse: eu lhes dei autoridade para vocês pisarem as serpentes, eu lhes dei autoridade para vocês destruírem toda a obra do inimigo, toda a ação do diabo. Então eu e você não precisamos carregar nenhum tipo de orientação demoníaca sobre a nossa vida. Na nossa vida quem manda é Deus quem dirige a nossa vida. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então o diabo é só diabo, e Deus é o Todo-Poderoso, e a autoridade dele está sobre a minha vida e a sua vida, e nós podemos mandar embora todo espírito maligno que perturba a mente das pessoas, todo capiroto que leva as pessoas a situações inadequadas. Nós temos autoridade espiritual para mandar embora em nome de Jesus. Nós somos os filhos de Deus, e como filhos de Deus agimos como Deus age. Quem está entendendo, diga amém. É assim, nós somos filhos de Deus, somos parecidos com o nosso Pai, e nós queremos que tudo que o Pai faz, nós possamos fazer também. É assim que funciona na vida espiritual. Em quinto lugar, o resultado do Pentecostes na sua vida é que barreiras e preconceitos são quebrados. O texto bíblico de Joel 2, 28 a 29 dizem: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Isso quer dizer que quando o Pentecostes acontece na sua vida, você precisa entender uma coisa: não tem mais discriminação. Todas as pessoas têm acesso, todas as pessoas recebem, porque Deus está dizendo que agora as criancinhas podem receber, os adolescentes podem receber, os adultos podem receber, os velhinhos podem receber, os servos, os trabalhadores, as pessoas lá que trabalham
estiveram fora podem receber, é para todos. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo não é propriedade exclusiva de um grupo religioso. O Espírito Santo não é uma carteirinha de uma denominação. O Espírito Santo é o poder de Deus que é derramado sobre todas as pessoas. Antigamente as pessoas, Deus escolhia alguém para enviar uma mensagem, e aí essa pessoa era usada por Deus para transmitir uma mensagem espiritual para um povo, para uma nação. E quando aconteceu o Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado para todas as pessoas, todas as pessoas. É por isso que há mais de 2000 anos nós estamos falando que o Espírito Santo pode encher as pessoas, ele pode encher as pessoas, e a cada semana, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, mais pessoas são impactadas pelo poder do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a mim, a você, àqueles que estão perto, àqueles que estão longe, e a todos que o Senhor nosso Deus chamar. Diga amém, diga sou eu. É para todos, não tem mais discriminação. E aí quando o Espírito Santo vem, você joga fora tudo aquilo que é mundano, você tira da vida tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que degrada a sua vida, tudo aquilo que faz de você viver uma vida subhumana. Tira de você tudo aquilo, ele vai limpando você completamente, porque ele é o Espírito de Deus. E em sexto lugar, o sexto resultado do Pentecoste na sua vida chama-se obediência. Ezequiel 36, 27 está escrito: porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Em Atos, capítulo 5, versículo 32, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que concedeu aos que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo para as pessoas obedientes. Deus deu o Espírito Santo para as pessoas obedecerem a sua palavra, os seus preceitos, as suas leis, tudo que Deus orientou para ser prática na vida cristã, Deus deu para você pelo Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo tem obediência. Quem está entendendo, diga amém. E por último, a banda pode subir. O resultado do Pentecoste na sua vida é a libertação dos traumas e fracassos do passado. O texto bíblico diz em Atos 1, versículo 4 e 5, o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Porque João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E numa outra linguagem diz: e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Note bem, Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. Mas Jerusalém seria o último lugar em que os discípulos gostariam de ficar. Sabe por quê? Porque foi em Jerusalém que os discípulos caíram. Foi em Jerusalém que os discípulos fracassaram. Foi em Jerusalém que os discípulos decepcionaram Jesus. Foi em Jerusalém que Pedro negou Jesus. Foi em Jerusalém que Judas traiu a Jesus. Mas Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, como eu falei. Porque João batizou vocês com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou batizar vocês.
Sabe, gente, foi a partir do Pentecostes que Jesus restaurou os discípulos. Foi a partir do Pentecostes que Jesus batizou os discípulos com o Espírito Santo. O Pentecostes te dá forças para você enfrentar os problemas e não fugir dos problemas. O Pentecostes na sua vida te dá forças interiores para você permanecer. O Pentecostes na sua vida te dá o poder para você lutar as batalhas da sua vida, que você sabe que estão difíceis, insuportáveis, você não está aguentando mais. O Pentecostes, ele te dá forças para você vencer os fracassos, para você vencer os problemas e os traumas do seu passado. O Pentecostes, ele te dá uma oportunidade para você se levantar da queda. Você caiu, você pecou, você vacilou, você pisou na bola, você enfiou o pé na jaca, você foi longe demais, você fez o que você não podia fazer, você foi onde você não podia ir, você falou o que não deveria falar, você olhou o que não poderia olhar, você assistiu o que não deveria ter assistido, acessou quem não deveria acessar, você fez o que não deveria ter feito, você caiu, e aí você carrega esse peso, carrega esse trauma. O Pentecostes, o Espírito Santo, a descida dele sobre tua vida, te dá a oportunidade de você se levantar da queda. O Espírito Santo, ele te dá ânimo para você vencer os maus tratos que você sofreu. Ele te dá forças para você vencer as ofensas com as quais você foi ofendido, ofendida. O Espírito Santo te dá forças, ele te dá ânimo para você vencer os vícios que você está embrenhado neles. Ele te dá força para você superar as substâncias que você está consumindo, os pecados que você tem praticado diariamente. O Espírito Santo, quando ele desce, quando ele vem, ele te dá condições para você vencer. É ele que te cura da esterilidade. É o Espírito Santo que te cura dessa impotência, dessa situação que você está, desses traumas que você sofreu desde a sua infância até agora. É o Espírito Santo que te cura dessas perdas que você teve na sua vida e que você chora por elas. É o Espírito Santo que te cura dos abusos que você sofreu, abusos físicos, abusos emocionais, abusos morais, abusos espirituais. É o Espírito Santo que te cura. É o Espírito Santo que te cura da vergonha que você está com ela e você não fala para ninguém. Hoje, dia de Pentecostes, eles estavam reunidos e veio do céu um som. Eles tiveram uma visitação celestial. E aí, línguas foram repartidas como fogo. E eles todos foram cheios do Espírito Santo.
Sabe, gente, o Pentecostes é o fogo de Deus que nunca se apaga da sua vida. É o fogo de Deus que te queima por dentro e nunca se apaga da sua vida.